4, 3... Olá, muito boa tarde. Brasil Esportes no ar nesta quarta-feira, dia 13 de setembro. Seguimos juntos até 12h30 e hoje é dia de Copa do Brasil. Vários times brasileiros vão jogar e hoje pode se tornar uma noite histórica porque 4 times do Nordeste podem passar para a próxima fase. Ontem o ABC já conseguiu e hoje o Santa Rita também pode conseguir. Tem uma missão difícil, jogar contra o Cruzeiro. Tem também aí o Ceará e o América de Natal. E olha que impressionante, em 4 dias, 3 técnicos caíram no futebol brasileiro. Primeiro foi Adilson Batista, depois o Ricardo Gareca e agora o Oswaldo Oliveira. André, muito boa tarde para você. Dá para assustar? Já são 18 rodadas no Campeonato Brasileiro e 18 técnicos caíram. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado no Brasil Esportes. Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida aqui na Rede Aparecida, a TV que mais cresce no Brasil. É de assustar mesmo, né? 18 rodadas, 18 técnicos, não é o ideal para o futebol. Vamos então ouvir o presidente do Santos, por que ele tomou essa decisão em demitir o Oswaldo de Oliveira. Hoje pela manhã, houve uma reunião extraordinária do Comitê de Gestão, onde decidimos pela rescisão do contrato do técnico Oswaldo de Oliveira. Agora à tarde, numa reunião pessoalmente com ele, fiz esse comunicado e aproveitei para agradecer a dedicação, a seriedade e toda a forma sempre muito gentil, muito cavalheiresca que o Oswaldo de Oliveira se dedicou ao trabalho e a todos nós e ao Santos Futebol Clube. Então termina hoje esse ciclo do Oswaldo Oliveira como técnico do Santos. Bom, o Odílio não falou o motivo, mas será que o Santos acerta, o Santos erra? Dá para entender essa demissão? Porque a demissão do Ricardo Gareca era previsível. Agora do Oswaldo Oliveira, nem você, nem eu. E eu tenho certeza que vocês aí de casa também não esperavam. O rendimento dele no Campeonato Brasileiro não estava bom. O time até não estava jogando mal, mas estava oscilando. Às vezes jogava mal, às vezes jogava bem. Perdia um jogo que se esperava que vencesse. Vencia um jogo que se imaginava que o Santos não iria vencer. Então, os dirigentes sentiram que não estava dando mais liga o trabalho do Oswaldo Oliveira. É normal isso no futebol, a diretoria do Santos não é de ficar trocando técnico toda hora, então eu entendo que eles tiveram o sentimento de que se trocasse de técnico iria melhorar. E na maioria das vezes a diretoria do Santos acerta. Então, não deu certo o trabalho do Oswaldo. Às vezes precisa de uma nova mentalidade, já que o Santos tem um investimento muito alto. Anderson Moreira chega no meio do campeonato, vai pegar o time, né? A gente está em setembro, já chega ganhando bem menos. Anderson Moreira não deu certo no último trabalho no Grêmio, né? Mas deu certo nas categorias de base do Inter e do Fluminense. Ou seja, a diretoria do Santos gosta, né, que o técnico aproveite as categorias de base. Você acha que ele vai fazer isso? E em relação ao Leandro Damião, André, vários dirigentes do Santos reclamavam que o Oswaldo Oliveira não insistia muito com o Leandro Damião. Você acha que o Anderson Moreira tem o perfil de insistir com o jogador? Acho que o Oswaldo insistiu até demais com o Leandro Damião. O Leandro Damião é que não correspondeu. Acho que o problema não deve ter sido esse, não. O Anderson Moreira, ele trabalha com o jogador da casa, mas se o jogador da casa jogar. Ele fez um grande trabalho no Goiás, que o projetou para chegar à equipe do Grêmio. E agora ganha uma grande oportunidade de ouro. Ele é trabalhador, é inteligente, é um dos grandes técnicos da nova geração. Eu acredito que vai dar certo. E agora confira o Pronto Falei. E atenção para esses números, 18 técnicos, 18 rodadas, 18 jogadores, 18 técnicos caíram em 18 rodadas do campeonato, média de 1 por rodada. 12 times já trocaram de técnico, alguns, é claro, trocaram 2 vezes. E olha só, 8 times não trocaram de treinador. Desses 8, os 5 primeiros do campeonato, não trocaram de técnico. Dos 8 que não trocaram de treinador, nenhum está na faixa do rebaixamento. Ou seja, no Z4, na faixa da degola, que cai para a segunda divisão, todos os times já trocaram de treinador. Então fica provada
aquela questão. Time que tem planejamento, que mantém um técnico, que mantém o trabalho, acaba prosperando. Time que não tem planejamento, dirigente que não tem paciência, que fica trocando de técnico toda hora, trocando de jogador, aí o que acontece? O time acaba não tendo resultado. O futebol, ele não é difícil de se entender, ele é simples, mas as pessoas às vezes complicam. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e em seguida vamos conferir 2 jogos que aconteceram ontem, início do segundo turno pela Série B e como foi a derrota do Vasco, que está eliminado da Copa do Brasil. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos falar um pouco de saúde. E a gente sabe o quanto é difícil manter o corpo em dia e quanto custa um remédio de farmácia. Mas o que muita gente não sabe é que a base para a cura de muitas doenças está na própria natureza. E isso a gente descobre neste livro aqui. Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação. É um guia completo preparado por médicos do Hospital de Medicina Alternativa de Goiânia. Nele, você vai encontrar uma relação das plantas medicinais e o jeito certo de usá-las. Vai aprender a fazer chás, emplastros, tinturas e xaropes. E ainda como curar e controlar doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade, prisão de ventre, só com o uso de alimentos funcionais. Para você que ligar agora no 0800 838 011, tem uma promoção especial. Se a ligação cair, não se preocupe. As linhas podem estar congestionadas, mas o seu número vai ficar gravado e as atendentes retornam a chamada. Não perca tempo, 0800 838 0011. Adquira já o seu Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação, porque saúde não tem preço. E a minha dica de hoje é principalmente para vocês, mulheres, como eu, a gente sofre, né? Com o intestino preso, o famoso prisão de ventre. E olha o que eu adquiri há muito tempo, há uns 3 anos. É o Sene. Coloca aqui, Pi, dá um zoom. É muito fácil, é só você fazer o chá, folha de Sene, é super em conta, você encontra em farmácias e também no quintal da sua casa, se você morar em casa, né? Muito barato, R$ 2,50 o pacotinho. Então tá aí, chega de tomar remédio, chega de se entupir aí com remédios que não valem a pena e o chá de Sene é muito bacana. E então, aí tá vai explicar como é que faz. Aqui tá todas as dicas, o gostinho do Sene não é bom, então é bom misturar um pouquinho com chá de erva doce. Mas compra o livro, viu? Só um pouquinho de dicas. E agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida Brasil Esportes nesta quarta-feira. Começando com a Dandara de Carlos Chagas, Minas Gerais. Obrigado, Dandara, pela participação. Ítalo e Eduarda de Fortaleza, Ceará. Aí, que gracinha. Bonitinho demais, com a bola lá no canto. Olha a Mairilane de Serra do Ramalho, Bahia, cara de Miss, bonita. Tiago Luiz de Ubá, Minas Gerais, tricolor, torce pro Fluminense que joga hoje. Vera e Ítalo de São Luís, Maranhão. E o Wilson de Araras, São Paulo. Timão. Isso aí. André, vamos ler então um pouco de torpedos? Vamos lá, aqui ó. O Damião de Caldas Novas, Goiás, está pedindo para mandar um abraço para a torcida Galos do Cerrado, da equipe do Caldas. Caldas, que é um novo time da cidade de Caldas Novas, que está prestes a subir para a primeira divisão do Campeonato Goiano. Que tinha o Caldas antigo e agora tem o novo Caldas, é o Caldas Esporte. Então, o Caldas Novas. Muito obrigado aí pela participação, um abraço aí pro pessoal de Caldas Novas, a terra das águas quentes. André, qual o seu palpite para o jogo do São Paulo? Você acha que o Santa Rita reverterá o resultado contrário do Cruzeiro? O Aldson, que está falando de João Pessoa. Não, Santa Rita não vai reverter o resultado, não tem jeito. São Paulo contra quem mesmo? Agora a gente passa. A gente vai falar do resultado. Deu branco aqui agora. Boa tarde, queria saber se o Botafogo tem chance de passar pelo Ceará e ir para a próxima fase com essa desvantagem. Rafael de Pedrinha, Sergipe. Botafogo tem chance de passar pelo Ceará e tem chance sim. Mas ainda tem. Mas é complicado, é difícil, perdeu em casa, mas e o Ceará está numa grande fase, mas a chance pequena existe mesmo sendo pequena. Você mandar o recado, não lembre-se sempre
não se esqueça de colocar o nome e a cidade. E também quando mandar as fotos, colocar o nome e a cidade. E a gente, quando coloca as fotos na ordem, na fila para colocar, a gente sempre avisa. Se a gente não avisou é porque não lemos ainda. Então, às vezes, você pode mandar a foto de novo e colocar o seu nome embaixo e a cidade para a gente colocar, para você aparecer no quadro Torcida Brasil Esportes. Falando agora de Copa do Brasil, vamos conferir como foi a grande vitória do ABC ontem diante do Vasco. Vasco eliminado da competição, o jogo foi lá no Arruda. Primeiro gol foi o Madison que fez. 1-0 para o ABC. Depois o Marlon vai ampliar a vantagem do ABC, 2-0. E aí o Vasco foi acordar muito tarde, jogou bem no segundo tempo, mas não deu tempo. E o Maxi Rodrigues fez esse único gol, o gol mais bonito, né, do jogo. Muito bonito esse gol do Maxi Rodrigues, mas já era pro Vasco. Agora o Vasco tem um novo técnico, né? E a gente vai esperar aí, André, o que será do Vasco para a próxima rodada. A certeza que na Série A ele consegue, né? Ou não? Na Série A, acredito que sim. O Vasco tem estrutura para isso. Ele está a uma posição da faixa de classificação. Então, se ele melhorar um pouquinho, ele vai para o G4. Ele vai voltar para a Série A. Falando agora de Série B, vitória do Joinville ontem diante da Portuguesa. Vamos lá, o Joinville aí. O Jael de cabeça fez 1-0 para o Joinville. Jael é bom centroavante. Sempre fazendo todo jogo ele garante um gol. Depois o Alan Dias vai fazer 1-1. E depois o Fabinho vai fazer o último gol, vitória do Joinville. 2-1 Joinville. E para fechar, a rodada da Série B, vitória do Boa Esporte contra o Atlético dentro do Serra Dourada. Pouca gente no estádio, né? Pouquíssimas pessoas. Apenas cerca de 700 pagantes e vitória por 3-0. 3-0. Ontem não foi o dia do Atlético. O Wellington fez o primeiro gol aos 46 minutos do primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, foi o Fernando Caranga que garantiu mais um gol do Boa Esporte. E 1 minuto após, Morato fechou aí o placar para o Boa Esporte. No primeiro jogo, o Boa Esporte ganhou, né? E nesse segundo jogo que começou o segundo turno da Série B, vitória do Boa Esporte. Aí esse aí é o segundo. Morato fez esse gol. Último intervalo aqui no Brasil Esportes e em seguida o assunto é Copa do Brasil. Vamos ver qual time aí consegue avançar para a próxima fase. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes e agora o assunto é Copa do Brasil e se liga aqui nos jogos que vão acontecer hoje mais tarde. Começando com Santa Rita. Santa Rita vai jogar em Arapiraca contra o Cruzeiro. É o jogo mais difícil de reverter, né, André? É o jogo de despedida do Santa Rita. Foi boa campanha. Valeu, Santa Rita. Atlético Paranaense joga contra o América de Natal. Uma missão difícil do Atlético, porque o América de Natal venceu por 3-0 o jogo de ida. Tchau, Furacão. O Ceará joga contra o Botafogo hoje. Missão difícil também para o Botafogo. O Botafogo é o Botafogo. Eu não cravo o Ceará, não. Não? Não. Mesmo com a campanha da Série B? Tem condições de reverter o Botafogo. Tá. É o jogo aberto. Se o Ceará entrar em campo achando que é fácil, vai dançar. Flamengo joga contra o Coritiba, jogo de ida ficou 3-0. Você vai no mesmo discurso? Flamengo é Flamengo? Não, nesse caso a diferença de gols era grande. Tchau, Flamengo. Tá. E o Corinthians joga contra o Bragantino. Jogo de ida ficou 1-0. Corinthians que joga hoje com 5 desfalques. E o Corinthians vai ganhar. Vai ganhar? Vai ganhar o jogo. Então vai classificar. Vamos falar um pouco de Copa Sul-Americana então, antes de ler mais torpeidos? Vamos lá. O torcedor perguntou agora um pouco de São Paulo. São Paulo joga amanhã contra o Criciúma. Copa Sul-Americana, não é Copa do Brasil, que às vezes confunde, né? Está enfrentando 2 brasileiros, mas o São Paulo já não está mais na Sul-Americana. Enfrenta o Criciúma, primeiro jogo perdeu por 2-1 em casa e agora vai jogar fora. Tá difícil. Mas o São Paulo é o São Paulo, né? E agora o São Paulo vai ter o quarteto ofensivo. É o Criciúma, né? Vai ter o quarteto ofensivo. O jogo de ida não teve. Falando agora... Luiz Fabiano à disposição.
É verdade, a gente esqueceu disso. Copa Sul-Americana, agora 2 jogos vão acontecer hoje. Lembra aí, o Fluminense vai jogar contra o Goiás aqui no Serra Dourada às 10 horas da noite e o Vitória joga contra o Sport. Lembrando que no jogo de ida ficou 2-1 para o Fluminense, no Maracanã, né? E o Vitória ganhou do Sport 2-0 no jogo de ida. Então vocês vão conferir imagens dos treinos aí do Fluminense e do Goiás. Fluminense que na Copa Sul-Americana foi bem, só que o Goiás foi esperto, conseguiu o último gol lá nos últimos minutos do segundo tempo. E o Fluminense, no Brasileirão, empatou com o Corinthians na última rodada, 1-1. E o Goiás? O que o Goiás tem, André, para conseguir reverter a situação? O Goiás tem o Serra Dourada ao seu lado. O Goiás tem o seu torcedor, tem promoção no preço de ingresso. E o torcedor deve marcar presença, que é um jogo que se o Goiás vencer por 1-0, ele se classifica. É lógico que o Fluminense tem uma vantagem, por isso é favorito a vaga. Está com força máxima, está com uma escalação fantástica, tem um time maravilhoso, esse time do Fluminense. Agora o Goiás também é guerreiro, né? O Goiás, por exemplo, dia desse ganhou do São Paulo, que também, do outro lado, estava com um time fantástico. Então, a previsão é de um grande jogo hoje no estádio Serra Dourada, em Goiânia. E a previsão é de qual time classificado? Eu coloco o Fluminense como favorito à vaga. E agora vamos ouvir o que o Wagner do Fluminense falou sobre esse jogo e o que o Ricardo Drubski também falou. Se a gente mantiver a posse de bola, vai ser bom pra gente, a gente vai conseguir fazer o Goiás correr atrás e cansar mais. E quando eles tiverem a posse de bola, a gente tem que estar marcando muito bem, muito perto, para que não possa estar correndo errado. É um jogo muito atípico, eles precisam de um gol, e aí a gente tem uma vantagem a nosso favor. Então a gente tem que saber jogar com ela, mas de maneira alguma jogar atrás, e sim jogando para frente, procurando o gol a todo momento, que dessa maneira a gente pode sair de lá classificado. Eu espero que a equipe que entra amanhã entre com aquele volume de jogo do segundo tempo do Fluminense, com o volume de jogo do primeiro tempo do Atlético Paranaense e com o final do segundo tempo do Atlético Paranaense, do jogo do Atlético Paranaense. Então uma equipe joga ofensiva, com segurança, uma equipe que jogue com posse de bola e que realmente busque fazer gol. Esse que é o mais importante para mim. Tá aí, Ricardo Drubski. Para fechar, Torpedos? Vamos lá, galera participando. Olha só, um abraço pro Evanildo de Várzea Alegre, lá no Ceará, acompanhando o nosso programa. E o Jonas Alves, lá de Jequiá da Praia, Alagoas, diz que hoje vai acontecer um milagre. O Flamengo vai ganhar de 4-0 do Curitiba. É isso aí, fechamos muito bem esse programa nesta quarta-feira e voltamos amanhã ao meio-dia. Tchau.